Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor de nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Neste dia nós estaremos falando sobre a consagração a Nossa Senhora. E já de início queria dar um alento para que a gente possa corrigir, né? Porque muitas vezes este título ele é usado de forma errada. Não é bem precisamente uma consagração a Nossa Senhora. Se trata de uma consagração a Jesus Cristo pelas mãos de Nossa Senhora. E para falar um pouco sobre a consagração, eu vou estar dividindo em algumas partes. Para dar início, vou estar falando especificamente de Nossa Senhora, para sabermos quem é Maria, para sabermos qual a importância de Nossa Senhora na nossa vida, porque só conhecendo essa primeira parte fará mais sentido a consagração a Jesus Cristo pelas mãos de Nossa Senhora. Um erro também que muitas pessoas, inclusive da igreja, eu já fui até testemunha deste ato. Pessoas de igreja, de caminhada, que têm uma intimidade já com Jesus, que já têm um conhecimento sobre a história da igreja, já chegaram para mim e falaram que a consagração a Jesus pelas mãos de Nossa Senhora não é algo necessário, porque já é devoto de Jesus, já é íntimo de Jesus, já tem a sua vida entregue a Jesus e não precisa se consagrar. E aqui neste dia eu gostaria de tentar pelo menos ajudar um pouquinho a exemplificar, esclarecer, a dar um testemunho para que possa auxiliar, esclarecer a sua vida em relação à Virgem Maria. E voltando a essa catequese básica, né, esse beabá, tem uma frase de São Tomás de Villanova que ele vem resumir tudo isso. É uma frase que agrega todos os méritos, toda a realidade, toda a realeza de Maria. E é essa frase que a gente vai basear a nossa formação de hoje. São Tomás de Villanova ele vem dizer que bastou falar que Maria é mãe de Deus, nada mais é necessário. Bastou falar que Maria é mãe de Deus, nada mais é necessário. Porque não existe dignidade maior do que o próprio Deus. E aquela que foi escolhida pelo próprio Deus para ser a mãe do Salvador, ela tem uma grandeza imensurável. No início da Sagrada Escritura nós podemos ver que existe uma incompatibilidade, uma briga, é como se fosse imã, né? Aqueles opostos que não se atraem, entre Maria e o próprio demônio, Satanás. Então Maria ela vai ser sempre perseguida, desde sempre. Maria é essa mulher, é essa virgem prometida para trazer o nosso Salvador. Nossa Senhora, por ser a mãe do Senhor, os evangelistas são bem rasos, são bem minuciosos e ao mesmo tempo eles falam necessário. Por quê? Porque eles falaram pouquinho, mas falaram o suficiente. Bastou falar que Maria era mãe de Deus, bastou falar que ela foi a prometida, bastou falar que ela foi a escolhida para dar a luz ao Salvador. Por isso que no Evangelho não se trata muito de Nossa Senhora. Falaram o necessário e depois seguiram com o objetivo. Porque o objetivo da Sagrada Escritura é tratar sobre Jesus, o Salvador, o Messias. Nossa Senhora ela é de extrema importância na nossa vida. Porque muitas vezes nós nem sabemos se estamos seguindo a Jesus de forma verdadeira, de forma consciente. Santo Inácio de Loyola ele deixa os exercícios espirituais para que uma pessoa que queira alavancar a sua vida de oração possa se utilizar desse método. Maria, ela é o resumo de todos esses exercícios espirituais. Maria é aquela que vai nos conduzir de forma mais íntima a Jesus. São Luís Maria de Grignion de Montfort, ele vem dizer que o caminho de Nossa Senhora é um caminho curto, um caminho seguro, um caminho favorável, um caminho concreto e um caminho rápido. E antes de dar início, eu separei uma passagem lá em Lucas, capítulo 1, mas antes de citar essa passagem, eu gostaria de citar um exemplo que eu vivi. E engraçado que aconteceu comigo há 10 anos, eu só fui tomar realidade assim, dessa situação no mês passado, e eu consegui ver a história da salvação, né? A nossa história é uma história de salvação. Jesus, ele fala conosco a todo instante, através das pessoas, das realidades, das situações.
Jesus, ele está sempre falando na nossa vida. E eu acabei utilizando um fato que aconteceu comigo para tentar exemplificar esse caminho de Nossa Senhora, um caminho de união, um caminho de perfeição a Jesus Cristo. É um exemplo meio esdrúxulo, mas há 10 anos eu fui morar fora. E aí, quando eu mudei para uma casa, eu morava com uma família chinesa e tinha um estudante também, só que ele era da Arábia. E é a primeira vez que eu fui morar fora, então eu não sabia de nada, né? Eu cheguei, já fui direto para a casa da família onde eu estava e perguntei o básico, as necessidades básicas, né? Qual a melhor forma de ir para o colégio, o que eu precisava saber. E aí, eu precisava todo dia caminhar por 10, 15 minutos no meio de rodovias, carro passando a todo momento, para então chegar na estação, pegar o metrô e ir direto para a escola. E isso era perigoso, era um pouco mais caro, né? A estação do metrô, demorava mais tempo e exigia mais esforço meu. Com o passar do tempo, de uma forma assim, meio sem se programar, né? Sem se prever, eu acabei encontrando um método mais fácil de ir para a escola. Literalmente, na porta da minha casa, passava um ônibus, em um horário mais cedo, passava um ônibus que me deixava na porta da escola. E eu consegui enxergar essa realidade, um fato bem nada a ver com o caminho de Nossa Senhora. Por quê? Porque aquele ônibus tinha um valor mais baixo, né? Era mais barato eu utilizar o ônibus do que o metrô. Então, eu poderia utilizar aquele ônibus uma vez que eu utilizava várias vezes durante o dia. Era mais barato, era mais rápido, porque economizaria o tempo de caminhada, o tempo das paradas nas estações de metrô. Era mais seguro, porque eu não precisaria andar no meio dos carros. E era um caminho mais concreto, porque através da porta da minha casa eu pegava o ônibus e parava ali na porta do colégio, literalmente. E eu consegui ver essa realidade, coisa que aconteceu há 10 anos, nada a ver com o caminho de Nossa Senhora. Eu me consagrei há alguns anos, 5, 6 anos, e hoje essa realidade pude encaixar um pouco nessa história de salvação. Um caminho com Maria é sempre uma história de salvação. Porque esse caminho com Maria é um caminho curto, é um caminho sincero, um caminho concreto, um caminho rápido, um caminho fácil até Jesus. Nossa Senhora é a medianeira, é a corredentora, é através de Maria que vem todas as graças. Porque o próprio Deus escolheu ela para ser a mãe do Salvador. Ninguém aqui tem capacidade de escolher os seus pais no momento do nascimento. Você pode sair de casa e, com o passar do tempo, escolher pessoas que você ama para conviver, para dedicar o seu tempo. Mas no momento do nascimento, ninguém escolhe os seus pais. O próprio Deus escolheu Maria para ser a mãe do Salvador. Bastou falar isso. Bastou falar que dela veio o Salvador. Nada mais é necessário. Maria é aquela que vai nos auxiliar. Porque se nós queremos ser íntimos de Jesus, uma coisa precisa ficar clara. Jesus, ele beneficia, ele presenteia as pessoas mais íntimas, aqueles que buscam uma intimidade mais próxima com o seu Sagrado Coração, com uma única forma. Jesus, ele presenteia com a cruz. O caminho de Jesus é a cruz. Um caminho de Jesus crucificado e abandonado. Se queremos buscar a Jesus, não podemos desconsiderar que o seu caminho é a cruz. E Nossa Senhora, a partir do momento em que ela disse sim ao Salvador, sim à mensagem do anjo, começou um caminho de cruz. Porque naquele momento, Nossa Senhora das Dores, ela já não tinha um lugar para o próprio Salvador nascer. Ela teve que fugir para o deserto. Ela perdeu Jesus de vista. Ela teve que ser testemunha ocular na Via Crucis. Ela esteve aos pés da cruz, literalmente, com Jesus. Então, a partir do momento em que Maria diz o seu sim ao Salvador, a mensagem angélica, ali começa um caminho de cruz. Mas um caminho de cruz que não pesa. E Maria é essa que vai nos auxiliar nas nossas cruzes. Porque sofrer é algo natural do ser humano. Todo ser humano ele vai ter o seu momento de sofrimento. Todo ser humano vai passar pelo momento de dor, querendo ou não.
A diferença está: nós iremos sofrer de forma inteligente ou de forma estúpida. São José Maria Escrivá diz que muitas pessoas têm perdido incontáveis graças e oportunidades de buscar uma intimidade com Deus, porque nós passamos por diversas situações no dia a dia e nós não consagramos essas situações, nós não elevamos o nosso coração ao próprio Deus, e essas situações elas passam. E Santo Agostinho, ele já dizia, né, eu tenho medo da graça que passa. A graça de Deus, ela passa a todo momento na nossa vida. Toda situação, toda realidade é uma forma de intimidade, uma forma de comunhão com o próprio Cristo. E nós temos perdido incontáveis méritos, incontáveis graças por não consagrarmos, por não voltarmos o nosso coração a Deus. E aí a gente até mesmo desperdiça sofrimento, porque um sofrimento que não é comparado, um sofrimento que não é igualado, um sofrimento que não é entregue nas mãos do Salvador, é um sofrimento à toa. Ele passa, dá os seus frutos, mas para nossa alma muitas vezes não vai ter serventia, porque nós sofremos como os pagãos, nós sofremos sozinhos, nós sofremos isolados da paixão de Jesus Cristo. Maria é essa que vai nos auxiliar durante todo o caminho. Por isso que é uma consagração a Jesus Cristo pelas mãos de Maria. Maria é aquela que nos auxiliará nesse caminho de santidade, um caminho de cruz, um caminho de dor, mas um caminho de paz interior. Porque aquele que se encontrou com o Salvador, ele não sofre. E se ele sofre, ele ama o sofrimento, porque é no sofrimento que nós nos encontramos de forma mais íntima ao Senhor. A Sagrada Escritura, se eu não me engano, em Deuteronômio, vem nos dizer que te coloquei no deserto para saber o que haveria no teu coração. É no momento mais baixo da nossa vida, no momento em que a gente mais sofre, ali acontece a maior purificação, ali acontece o maior desprendimento. A consagração pelas mãos de Maria nada mais é do que isso, um desprendimento, uma negação do mundo, da carne, uma negação a Satanás e uma negação a nós mesmos. Santo Afonso de Ligório, ele diz que quando nós fazemos abstinência, jejum, as boas obras, as ações de caridade, nós estamos dando a Deus aquilo que nós temos. Um religioso, quando ele professa os seus votos, ele faz um voto de pobreza, de obediência, de castidade, às vezes um quarto voto de estabilidade e talvez um outro voto dependendo da ordem. Mas quando nós nos consagramos pelas mãos de Maria, nós estamos dando aquilo que temos de mais precioso, a nossa vontade. Nós estamos dando aquilo que literalmente somos. Estamos nos entregando por completo, para que Maria possa nos educar, para que Maria possa nos conduzir, para que Maria possa nos guiar. O servo ele não é maior do que o mestre. Se Jesus sofreu, nós também iremos sofrer. O servo ele não é maior do que o mestre. Se Jesus se entregou a Maria por 30 anos, ele literalmente, no momento da encarnação, ele se sujeita aos cuidados, à proteção, o carinho, o amor, a educação de Maria, sem nenhum sem nenhuma predisposição. Ele se entrega literalmente por completo. A consagração pelas mãos da Virgem Maria nada mais é do que entregarmos tudo aquilo que temos, tudo aquilo que somos, entregar o nosso bem mais precioso, o nosso bem mais valioso, que é a nossa vontade. Hoje em dia é muito comum, quando se trata em relação dos coaches, falar que o dinheiro não é o bem mais precioso, mas que o seu tempo é o bem mais precioso, que não basta dar presente, que tem que ser presente. Com Nossa Senhora não é diferente. Com Nossa Senhora nós entregamos aquilo que temos de mais valor, aquilo que é o nosso centro, aquilo que é o nosso cerne, a nossa vontade. É a nossa vontade que entregamos nas mãos de Maria. Porque quando somos criados, o próprio Deus ele nos dá o livre-arbítrio. Nós temos a oportunidade de tomar as decisões. E quando nós exercemos o nosso livre-arbítrio de acordo com a bondade, com a verdade, nós estamos exercendo a nossa liberdade. E quando nós entregamos a nossa vontade nas mãos de Maria, entregamos tudo aquilo que temos literalmente. Porque a nossa beleza passa, a saúde passa, os bens conquistados eles ficam, mas aquilo que nós
decidimos de coração aberto, por livre e espontânea vontade. Esse sim é o nosso segredo. É o segredo para conquistarmos méritos ou o segredo também para nos autocondenarmos. Maria, ela vai tomar conta da nossa vontade. E agora já colocando um ponto que no momento da minha consagração me causou um pouco de dúvidas. Porque toda vez que nós realizamos um ato, um gesto, uma ação, temos alguma prática de oração, conseguimos indulgências, existem 3 valores que precisam ser diferenciados. 2 desses primeiros valores são os valores, o valor meritório, o valor impetratório e o valor satisfatório. Então, o valor impetratório e o valor satisfatório de todas as boas obras, de todas as orações, das indulgências conquistadas, no momento da consagração pelas mãos da Virgem Maria, nós entregamos, nós damos de presente a ela, para que ela possa conduzir como melhor lhe aprouver. Então, Maria, ela toma conta de tudo isso. E um ponto que me causou um pouco de dúvida no momento da consagração foi: se eu vou dar tudo para Maria, eu não vou poder dar para os meus. Então, se eu vou dar tudo para Maria, eu vou ficar sem. Será que eu vou para o inferno? Será que eu vou para o purgatório? Porque eu vou estar me desfazendo de tudo aquilo que eu conquistei. E é aí que a gente se engana muitas vezes. Porque quando... Um exemplo que se tem no tratado, né? Quando um camponês ele dá as suas terras ao rei de todo o coração, por fidelidade ao rei, e no momento em que ele passa mais necessidade, ele busca a ajuda do rei, ele busca o auxílio do rei, o rei ali naquele momento, ele tem a oportunidade de demonstrar a sua gratidão para com aquele camponês. E ali ele cuida daquele camponês, porque aquele camponês se dispôs de tudo aquilo que ele tinha para que o rei pudesse ser um pouco mais grandioso. Comparando isso com Maria, quando nós entregamos todos os valores impetratórios e satisfatórios nas mãos de Maria, e ali ela vai conduzir como melhor lhe aprouver, porque pode ser que nós estejamos rezando por uma alma de um parente que já não precisa mais daquelas orações, daqueles méritos, daquelas graças. Então Maria, ela vai conduzir da melhor maneira possível. E aí foi um problema que me causou, porque eu tinha uma lista para rezar, né? Eu tinha que fazer orações para diversas pessoas, tinha que oferecer indulgências para aquelas pessoas, os familiares que já tinham partido dessa vida. Então, o que eu faria a partir daquele momento, né? A partir da consagração? Eu deveria parar de rezar, eu deveria parar de ganhar as indulgências, né? Para acabar com o momento do sofrimento no purgatório. O que eu deveria fazer? Foi então que apareceu o valor meritório. O valor meritório ele precisa ser conhecido por quê? Porque o valor meritório de todas as boas obras, de todas essas práticas de oração, práticas espirituais, eles pertencem unicamente à alma. Eles não podem ser concedidos, eles não podem ser disponibilizados a outros. O valor meritório de todas as boas obras, ele pertence unicamente a você. E quando nós entregamos tudo isso nas mãos de Maria, através da consagração, Maria, ela é como aquele banco. Na parábola dos talentos, lá em Mateus, a Sagrada Escritura fala que o Senhor, ele deixou os talentos e aqueles trabalhadores começaram a frutificar os seus talentos. Mas um trabalhador teve medo. E aqui abre um parênteses, a palavra mais repetida, a frase mais repetida na Sagrada Escritura é não temas. Com as suas variações, ela é repetida 365 vezes. Não temas. Então, fechando parênteses, aquele servo, né, aquele trabalhador que ficou com medo, ele guardou aquele talento e não frutificou o seu talento. E quando o Senhor voltou para tomar contas, e a gente pode fazer uma tentativa de comparação dessa daí com a vinda final de Jesus, a parousia. Quando Jesus ele retornará e ele pedirá contas de todos aqueles dons, aquelas graças que nos deixou. E aí muitos frutificarão, mas muitos também ficarão com medo e não colocarão em prática os dons que o próprio Deus nos concedeu para a nossa santificação e para a santificação dos próximos. E aí quando o Senhor ele volta e aquela pessoa, aquele servo, ele ficou com medo, o Senhor ele fala: servo mau e preguiçoso. Poderia ter colocado este talento no banco e aí eu poderia
partilhar de seus frutos, dos seus juros. Maria é este banco, que quando nós consagramos tudo que temos de mais valioso nas mãos dela, ela frutifica. O valor meritório, ele pertence unicamente a nós. Todas as nossas boas obras, as práticas, existe um valor meritório que é exclusivamente nosso. Maria, ela pega esse valor, ela frutifica, ela guarda, ela toma conta de uma melhor forma. Porque até mesmo as nossas melhores ações, elas são manchadas pelo pecado. Não como certa pessoa, alguns 500 anos atrás, falou que o ser humano ele era de todo manchado e ele não poderia fazer nada de bom, a sua natureza estava toda destruída. Não, a nossa natureza é uma natureza decaída, mas é por isso que existem os exercícios espirituais, a ascese, uma luta constante, uma luta diária, onde nós lutamos contra a tendência ao pecado, contra a concupiscência. E nós podemos sim fazer atos bons estando na graça do Senhor, estando em comunhão com o Senhor. E quando nós recebemos esse valor meritório das nossas boas obras pela graça do Senhor, e no momento da consagração à Virgem Maria, todas as nossas boas obras do passado, do presente e do futuro, se for nos dada a graça de realizar, serão entregues à Virgem Maria. E ali a Virgem toda imaculada, a Virgem toda pura, a Virgem Mãe de Deus, ela irá tomar conta como um banco, cuidando como se fosse seu. A consagração à Virgem Maria nada mais é do que isso. Nos entregarmos a Jesus de todo o nosso coração. A consagração à Virgem Maria vai nos ensinar a viver de acordo com a providência divina. Muitas pessoas, inclusive pessoas de caminhada, pessoas de dentro da igreja, não vivem de acordo com a providência divina. Não vivem se assemelhando a Jesus Cristo, se assemelhando à Virgem Maria, imitando as suas virtudes, imitando as suas boas práticas, imitando o seu desprendimento do mundo. Porque não adianta nada você saber tratar sobre a Trindade Santa se você não é humilde. A consagração à Virgem Maria nos auxiliará nesse aprendizado, nessa imitação das boas práticas, das virtudes, nesse amadurecimento espiritual. Nossa Senhora é essa mulher que vai nos auxiliar dia e noite, porque a consagração nada mais é do que um relacionamento diário, onde nós nos dispomos ao auxílio da providência divina. Somos guiados pela providência divina. Deus deu, Deus tirou. Louvado seja o nome do Senhor a todo instante. Nós vivemos de acordo com a vontade do Senhor. E se algo acontece na nossa vida, ou é por vontade divina, ou é por permissão divina. Então, nada que aconteça na nossa vida não é para o nosso bem. Até mesmo as maiores tragédias, aos olhos humanos, aos olhos terrenos, eles podem parecer uma desgraça, um esquecimento de Deus. Nossa Senhora vai nos auxiliar, vai nos lembrar, vai nos recordar que a consagração ensina como um filho de Deus deve viver. Diante da alegria, da tristeza, da bonança, da aridez, estarmos sempre unidos a Jesus, estarmos sempre entregues aos pés da cruz. Porque até mesmo o apóstolo João negou Jesus. O apóstolo João, no momento em que foi disponibilizada a notícia de que o Senhor já não estava mais no sepulcro, ele saiu correndo até o lugar onde Jesus tinha sido sepultado. Os teólogos, eles entendem como um ato de negação à vontade de Deus, um ato de não acolhimento à mensagem de Deus. Então, nesse momento, nós podemos utilizar que até o apóstolo João negou Jesus. Maria foi aquela que permaneceu fiel a Jesus até o último momento. Nós podemos ver que no momento da cruz, o momento em que Jesus mais precisava da nossa presença ali, todos os outros apóstolos negaram. Aquelas pessoas que receberam os milagres, ouviram seus prodígios, viram as bonanças que Jesus trouxe a esse mundo, se afastaram. Estava presente Maria, o apóstolo João, mas justamente porque ele era íntimo de Nossa Senhora, e algumas outras mulheres. E aos pés da cruz, ali ela
fazia um sacrifício. Tem um santo, eu não me recordo o nome, que falava que no momento da crucifixão nós poderíamos ver 2 altares. Ali, Jesus entregando o seu corpo. E um pouco mais embaixo, Maria entregando o seu coração. Nossa Senhora, ela vai nos ensinar como um verdadeiro filho de Deus deve viver. Porque muitas vezes a gente reclama, a gente não aceita as desgraças, as contrariedades, as cruzes, as tribulações que acontecem na nossa vida. Muitas vezes nós nos rebelamos contra Deus sem nem mesmo, vamos dizer, estarmos cientes. Porque nós estamos sempre criticando, nós estamos sempre tentando fazer a nossa vontade. Eu sou de Jesus, a vontade de Jesus seja feita na minha vida. Aí a sua mãe vai e morre. E aí é um momento de aridez, é um momento de desprendimento da vontade com Jesus. É um momento de desprendimento de aceitar a providência divina. Quando acontece uma perca de um emprego, uma quebra de um relacionamento, muitas vezes, em vez de nos entregarmos mais ainda ao Senhor, nós voltamos ao nosso amor próprio. Porque todas as nossas ações, se a gente for olhar lá no fundo, com muita razão, com muita sinceridade, a gente vai ver que todas as nossas ações, elas são manchadas, quase todas, são manchadas pelo amor próprio, são manchadas pelo egoísmo, pela vaidade. Muitas pessoas, inclusive eu, você, num momento de evangelização, podemos usar o serviço ao Senhor como um serviço ao amor próprio, à vaidade. Em vez de proclamarmos a palavra do Senhor, estamos tentando nos enobrecer, exaltar a nossa pessoa. A consagração à Virgem Maria, ela vai nos ensinar, pelas mãos da Virgem Maria, vai nos ensinar como um verdadeiro Filho de Deus deve viver. E agora, pegando essa passagem, lá em Lucas, capítulo 1, versículo 41, é a saudação de Isabel a Nossa Senhora. Ora, apenas Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança estremeceu no seu seio. Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Donde me vem esta honra de vir a mim, a mãe de meu Senhor? Este último versículo, versículo 43, donde me vem esta honra de vir a mim, a mãe de meu Senhor? Como a gente pode se perguntar como Santa Isabel ficou sabendo que Maria era a mãe do Senhor. Porque não tinha cartas, não tinha correspondências. Nossa Senhora, a partir do momento em que ela recebeu a saudação do anjo, e aqui um outro parênteses, o anjo, ele é um mensageiro fidedigno da vontade divina. Ele não fala a sua própria vontade, ele traz uma mensagem de Deus. E quando o arcanjo aparece a Nossa Senhora para fazer a anunciação que ela seria a mãe do Senhor, ele utiliza uma palavra chamada que caritomene, sempre cheia de graça. Será que esta mulher que encontrou graças diante de Deus, aquela mulher que foi preservada de todo o pecado, porque o Senhor que veio acabar com o pecado, o Senhor que é todo puro, que não é o próprio Deus, que se encarnou para vir até nós, ele poderia ter contato com algum tipo de pecado? Maria, ela não tem dignidade nenhuma diante dos homens, porque diante de Deus, a dignidade de Maria se dá pelo próprio Jesus Cristo. Maria, diante de Deus, ela está a 1 quilômetro, a uma infinitude de distância. Maria, diante de todo ser humano, diante de todo ser criado, ela é exaltada, ela é a única, ela é o protótipo daquilo que o homem deveria ser. A dignidade de Maria se dá justamente em ela ser a mãe do Salvador. E se ela, mãe do Salvador, veio nos dar a luz ao Senhor que veio romper com as cadeias do pecado, romper com as ciladas de Satanás, o Senhor não poderia ter contato com nenhuma mancha de pecado, por menor que seja. Por isso que ela é a Imaculada, por isso que ela é a sempre Virgem, por isso que Maria não é uma mulher qualquer. Então, quando Isabel ela tem essa notícia, né, de que Maria tinha acabado de chegar ali, Isabel fala: de onde me vem esta honra de vir a mim, a mãe de meu Senhor?
Por que que Isabel, ela glorifica, ela exulta, ela enaltece Maria e não o Senhor? Porque Maria e o Senhor, logicamente o Senhor é uma infinitude, uma eternidade superior do que a própria Virgem. Então, o certo seria Isabel enaltecer o Senhor e depois a mãe do seu Senhor. Mas ela faz o contrário, ela enaltece a mãe do Senhor. Porque já sabia Isabel que onde a Virgem está, ali também está o seu esposo. Maria, que é filha de Deus Pai, mãe de Deus Filho, esposa do Espírito. Toda vez que a Sagrada Escritura fala sobre o esposo, a sua esposa está logo em sequência. E Maria, ela não está divorciada do Espírito. Então, onde Maria se faz presente, o Espírito também está. Por isso que muitas almas também, em vez de avançar nas virtudes, na vida espiritual, avançar nas moradas interiores, vai caindo de pecado em pecado, porque a sua alma ainda não é habitada plenamente pelo Espírito. E para que o Espírito habite plenamente na sua alma, você precisa aceitar a esposa, a Virgem Maria, esposa do Espírito Santo, ela que foi desposada pelo Espírito, ela que é a mãe do Filho, a filha do Pai, ela que é a toda imaculada, ela que nos guiará de uma forma completa ao Senhor. E Santa Isabel, ela vem nos deixar bem clara esta mensagem, que bastou falar com Maria, porque onde Maria está, ela já sabia que o Filho também estava presente. Essa passagem de Lucas 1, nós podemos encontrar a sua prefiguração, uma passagem que iria preparar para essa passagem de Lucas 1. Ela está lá em 2 Samuel, capítulo 6, quando Davi, ele dança diante da Arca da Aliança. Davi, ele se exultou diante da Arca da Aliança. Davi se alegrou diante da Arca da Aliança. Maria, ela visita Isabel. Quando Maria entra, São João Batista se estremece no ventre de Isabel. Aquele foi o primeiro milagre da graça. O primeiro milagre da graça de Jesus Cristo. Quando Santa Isabel tem o seu ventre exultado de alegria. E ali o seu filho, ele se estremece. Ele é incendiado pelo Espírito Santo. O primeiro milagre da graça é quando São João Batista recebe a anunciação, a presença de Jesus, mesmo que os dois estando em seu ventre. E São Luís Maria Grignion de Montfort vem dizer que o primeiro milagre da natureza, aí sim, é aquele das bodas de Caná. E falando sobre bodas de Caná, nós podemos pegar um outro ponto para encontrar essa necessidade da mediação de Nossa Senhora. Porque tem que ficar claro, entre Deus e os homens existe um único e necessário mediador, é Jesus Cristo. Mas entre Jesus e a humanidade, nós temos a mediação de Nossa Senhora. Nossa Senhora, nas bodas de Caná, ela percebe da necessidade dos noivos, e aqui um novo parênteses, a providência divina vem nos mostrar que quão gracioso foi o primeiro milagre do Senhor acontecer dentro de um casamento. E ali ela já vê a necessidade dos noivos antes mesmo deles ficarem conscientes daquela necessidade. Maria, ela já sabia que o vinho faltaria antes mesmo que o vinho viesse a acabar. E ela intercede, pedindo a ação do seu Filho Jesus Cristo. Porque tudo que Maria pede é de acordo com a vontade divina. Porque ela, lá no início, ela encontrou graça diante do Senhor. Porque ela foi a escolhida para ser a mãe do Senhor. Então, quando Maria intervém, ali Jesus ele realiza o seu primeiro milagre da natureza, transformando a água em vinho. E eu falei, que o primeiro milagre da natureza aconteceu dentro de um casamento. Nós podemos pegar a mensagem de Fátima, uma mensagem recente, quando Nossa Senhora aparece aos pastorinhos. E a irmã Lúcia, ela vem, um dos 3 pastorinhos, a irmã Lúcia, ela vem narrar ao seu confessor, Padre Agostinho, se eu não me engano, mais tarde, que a batalha final entre Satanás e o reino de Jesus Cristo se daria em 2 meios. Se daria nas famílias e no sacerdócio. Nossa Senhora, ela estará sempre ao nosso lado.
ela estará sempre ao nosso alcance. A providência divina fala conosco diariamente. A providência providenciará. Toda a nossa vida é um ato de salvação. Queira nós sabermos transformar esse ato de salvação em frutos para a glória de Deus. Porque também nós podemos transformar a nossa vida em um ato de condenação, nos fechando a graça de Deus, recusando as suas intervenções, recusando o auxílio de Maria. Maria, que é um caminho de união com Jesus Cristo. Porque tudo que Maria faz é aquilo que ela disse nas bodas de Caná. Fazei tudo o que ele vos disser. Maria é aquela que vai nos auxiliar nesse caminho de santidade, como eu bem falei no início. É ela que intercederá pelas nossas necessidades. Aconteceu um fato, no ano 1200 e pouquinho, lá na França, com Branca de Castela. Branca de Castela, ela já tinha tido alguns filhos natimortos. E ela estava grávida, de um novo filho. E ela estava receosa que aquele filho nascesse, mas que não viesse a vir a este mundo, sair do seu ventre com a vida. Porque a partir do momento em que já foi concebida, ali já é uma vida. Então, Branca de Castela estava receosa daquela gestação. E no tempo de Branca de Castela, tinha um certo homem que andava ali pelas redondezas da França, chamado Domingos de Gusmão. Para nós hoje, São Domingos de Gusmão. Então, Branca de Castela pediu o auxílio de Domingos de Gusmão para dar uma orientação, Ela queria saber o que ela deveria fazer para pedir a intercessão do Senhor naquele nascimento. Domingos de Gusmão deixou um único exercício, uma única atividade para ser realizada: a oração do Santo Rosário. Branca de Castela acatou aquela orientação, rezou o rosário e nasceu Luís, que futuramente se tornou São Luís IX, rei da França, o maior rei que a França já teve. No livro Alma de Todo Apostolado, nós podemos tirar um pouco dos exemplos de como São Luís IX foi importante no reinado da França. Foi importante na manutenção da fé de toda uma sociedade, de todo um povo, de toda uma época. E tudo isso pela intervenção de Maria, para que a graça de Deus pudesse vir até nós. São Tomás de Villanova, novamente repito, dizia: bastou falar que Maria é mãe de Deus, nada mais é necessário, porque não existe nada que seja impossível à ação do Senhor, e não existe nada que o Senhor recuse aos pedidos de sua mãe, porque tudo que Maria pede é de acordo com a vontade de Deus, porque ela pede coisas para a nossa salvação, aquilo que é essencial, a nossa salvação, nosso bem-estar diante de toda a eternidade. Nossa Senhora, medianeira de todas as graças, ela intercede constantemente por todos nós. Nossa Senhora, ela suplica, ela anseia, deseja para que toda a humanidade possa se voltar ao Senhor. É ela quem facilitará o nosso caminho até os pés de Jesus Cristo. E se mesmo assim você ainda ficar insistindo ou tiver algumas dúvidas, será que eu vou amar mais Maria do que o próprio Deus? Será que nessa consagração a Nossa Senhora eu vou deixar Deus de lado? Não significa isso. A consagração pelas mãos de Maria não é colocar Deus de lado. É temer pela nossa indignidade, não temer pela misericórdia de Deus, mas temer pela nossa indignidade, pela nossa miséria, pela nossa podridão. Então nós buscamos um refúgio, nós buscamos um auxílio, nós buscamos aonde Jesus não consegue negar os pedidos de sua mãe, porque novamente ela foi aquela que encontrou todas as graças diante do Senhor. Para encerrar nosso tema, a nossa tarde, lembremos que um caminho de consagração ao Senhor é um caminho de cruz, um caminho de dor, porque não desprezemos o único caminho do Senhor, o caminho da cruz, o caminho da solidão, o caminho do abandono. É por isso que na história de todos os santos nós vemos cruzes
inimagináveis, perseguições terríveis, abandonos até mesmo dos seus, incompreensões por parte até mesmo de membros da igreja. O caminho do Senhor é um caminho de solidão, mas ao mesmo tempo um caminho de plena convicção, um caminho de plena presença do Senhor, porque a cruz não pesa. A cruz, ela é aquele meio, aquela forma de purificar o coração, de desprender de todas as nossas paixões. Os antigos monges do deserto, quando um jovem, quando uma pessoa que queria entrar na sua ordem religiosa, eles faziam uma única pergunta: o seu coração está desprendido de todas as paixões deste mundo para que o Espírito Santo possa preenchê-lo de forma completa? Pergunto isso a você hoje. O seu coração ele está desprendido de todos os prazeres mundanos, terrenos, de todos os afetos, mesmo que familiares, de toda a convicção, a certeza, a segurança, seja da sua beleza, do seu conhecimento, da sua fama. A sua vida ela está totalmente desprendida a ponto de que você pode falar como o apóstolo, vivo, mas não eu, Jesus que vive em mim. Porque Maria, quando ela gera Jesus por completo. Ela gerou Jesus por completo na sua carne. A Sagrada Escritura em Coríntios vem nos lembrar que Jesus ele é a cabeça daquele corpo místico. Se Maria gera Jesus por completo na carne, e Jesus é a cabeça deste corpo místico, Maria gera todos os seus membros, todos os seus filhos no Espírito. Quando Jesus está ali no alto da cruz, ele entrega Maria ao discípulo, porque não existe discípulo de Jesus se não tem Maria como mãe. Maria é a nossa mãe, é a nossa intercessora. Pode ser que muitas vezes você nem sabe ou nem quer aceitar que Maria é sua mãe, mas ela não deixa de ser a sua mãe. Muitas pessoas no nosso mundo há alguns poucos anos têm negado a presença de Maria, a realeza de Maria. Se Jesus é rei, mãe de rei, rainha é. Quando você nega a sua mãe, você nada mais está fazendo do que negando a sua própria dignidade. Quando você fala que é servo de Jesus Cristo, que a sua vida pertence a Jesus, que Jesus é o seu rei, ele é o leão, ele é o Messias, ele é o Yeshua. Quando você fala que Jesus é o senhorio da sua vida e ao mesmo tempo você nega aquilo que foi a primeira decisão, vamos dizer assim, para a encarnação, né? Porque o ato da criação já é o início de uma história de salvação. A criação já é o primeiro ato da nossa história de salvação. Deus ele já cria com a intenção de salvar. E quando Deus ele escolhe Maria para ser a mãe do Senhor, ali está o princípio dessa vida terrena de Cristo. A encarnação se dá através do sim de Maria. Então, quando você fala que Jesus é o senhorio da sua vida, mas ao mesmo tempo você está negando uma vontade divina, a vontade onde quis que Maria fosse a mãe do Salvador, você está se tornando um advogado de Satanás, um advogado do demônio, porque quem não gosta de Maria está a serviço do inimigo. O próprio Jesus é bem claro quando ele fala: aqueles que não estão comigo são contra mim. Não existe um meio termo. Não existe entregar o coração a Jesus em pedaços. Ou nós nos entregamos por completo, ou nós não entregamos. Ou estamos com Jesus por inteiro, ou nós não estamos com Ele. Não tem um meio termo. Quando você aceita Jesus na sua vida, mas você nega uma vontade de Deus para toda a humanidade, que é escolher Maria como mãe do Senhor, não tem um meio termo. É bem claro. Porque a nossa sociedade hoje ela está passando por um esquecimento, né? Vai chegar um tempo, se não chegou até hoje, que nós precisaremos mostrar, defender que essa mesa é uma mesa. As pessoas estão esquecendo o beabá, estão esquecendo o básico. Maria é aquela que nos lembrará, que nos recordará, que nos mostrará um caminho de um servo humilde, um servo sofredor, um servo desprendido de toda vontade pessoal e um servo íntimo de Jesus Cristo.
E para encerrar o nosso momento, lembremos, Jesus, ele é o fim último de toda devoção. Jesus, ele precisa ser o objetivo final. Jesus, ele é o nosso centro, o nosso meio e o nosso fim. Nós podemos chegar a Jesus por conta própria. Sim, podemos. Podemos chegar a Jesus pelos nossos esforços. Muito provavelmente vai ser custoso, vai ser dispendioso, vai ser doloroso, vai levar muito tempo. Mas sim, é possível chegar a Jesus por conta própria. Mas vai exigir diversos fatores ao extremo. Quando nós buscamos Maria para sermos íntimos do Senhor, nada mais estamos fazendo que pegando aquele atalho que o Senhor nos deixou. Um caminho fácil, um caminho curto, um caminho seguro, que não significa sem cruzes, muito pelo contrário. Lembremos que Maria deu o seu sim e as dificuldades apareceram. Um caminho fácil, curto, com cruzes, seguro e na paz do Senhor. Maria é aquela que nos auxiliará a colocarmos todas as nossas forças, as nossas devoções, as nossas intenções de uma maneira correta, buscando a misericórdia do Sagrado Coração de Jesus. Lembremos da mensagem de Fátima. Lembremos de fazer penitência. Lembremos de nos desprendermos de toda a nossa vontade, para que Jesus seja o centro da nossa vida, para que Jesus seja glorificado, como Santo Inácio de Loyola dizia na sua ordem, né? Tudo para a maior glória de Deus. Para que Jesus seja mais glorificado ainda com as nossas ações, para que sejamos testemunhos vivos da misericórdia de Deus, guiados pela ação do Espírito Santo, vivendo de acordo com a providência divina. Porque se Deus dá, Deus também pode tirar, mas louvado seja o nome do Senhor a todo momento. Deus abençoe vocês. Não se esqueçam de que muitas pessoas no momento da consagração deixam para depois, se acham indignos, não se acham preparados. É isso que Satanás quer. É isso que Satanás deseja para você, que você seja santo, que você busque a intimidade com o Senhor, mas que você busque amanhã. Porque o amanhã ele não existe. Ninguém garante que amanhã você estará vivo. Ninguém garante que amanhã você estará na graça do Senhor. Ninguém garante que amanhã você estará com a mesma disposição de buscar o Senhor. Por isso você tem o hoje. O hoje para você dar o seu coração, para buscar, para se tornar não mais digno, porque digno nós nunca seremos de tamanhas incontáveis graças que o Senhor nos dá. Mas se o Senhor não nos encontrar vitoriosos, que Ele nos encontre lutando. Não adie, não deixe para depois. Busque a confiança na misericórdia divina, porque Maria nos promete, no fim, o seu imaculado coração triunfará. Nós encerramos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.